Escola Sabatina começou, te encontrarei com meu Jesus. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma lição da Escola Sabatina. Essa semana estamos estudando a lição 8, que diz livre-arbítrio, amor e providência divina. Verso para memorizar, João 16:33, que diz: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo, né? As palavras do nosso Jesus. E a parte introdutória do sábado diz que providência é o termo usado para descrever a ação de Deus no mundo. Nossa forma de pensar sobre a providência divina faz grande diferença no modo pelo qual nos relacionamos com Deus e com os outros e como pensamos sobre o problema do mal. No meio cristão, existem vários entendimentos diferentes sobre a provisão divina, sobre a providência divina. Alguns cristãos acreditam que Deus exerce seu poder de tal forma que determina cada detalhe de tudo que acontece, que ele chega até determinar os que se salvarão e os que se perderão. Sabia que tem pessoas que acreditam nisso? Segundo esse ponto de vista, as pessoas não são livres para escolher algo diferente. Deus não determina tudo o que acontece, né? A verdade é essa, e isso que nós vamos estudar essa semana. Ele concede o quê? O livre-arbítrio. Estudamos, né, já em lições passadas, aos seres humanos, de maneira que eles podem decidir fazer algo diferente ou contrário da vontade de Deus. Nós vamos abordar um pouquinho mais ao longo dessa semana. Nosso Deus soberano, né? Deus é soberano. Começa aqui então a nossa lição. E diz que algumas pessoas concluem que tudo acontece exatamente como o Senhor deseja. Tudo acontece, ocorre como Ele planejou. Afinal, Deus é todo poderoso. Como poderia acontecer algo que Ele não deseja que aconteça? Por isso, não importa as coisas ruins que aconteçam, é vontade de Deus. Pelo menos é o que ensina essa visão. Então, essa visão, ela diz que tudo acontece por vontade de Deus, as coisas ruins também. E isso traz um entendimento muito complicado. Por quê? Porque então parece que Deus deseja o mal e escolhe o mal. Porque quanto mal há na humanidade, né? Então é muito perigoso esse tipo de declaração. Embora muitos acreditem que Deus sempre realiza tudo o que deseja, a Bíblia descreve uma realidade bem diferente. A vontade de Deus nem sempre é realizada. Muitas coisas vão contra o que Deus deseja. Existem casos que Deus disse, por exemplo, mas o meu povo não escutou a minha voz. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, né? A própria questão do pecado mesmo foi a vontade de Deus? De maneira alguma. Deus deu ali um mundo perfeito para Adão e Eva, mas eles escolheram, né, estar distante de Deus. O desejo de Deus era que tudo continuasse perfeito, sem pecado, sem a morte. Então isso mostra para nós que situações que não são o que o Senhor deseja, acontecem. E elas acontecem pelo livre poder de escolha dos seres humanos, né? E na segunda vai ter uma palavra aqui em grego diferente que diz pantokraton. Diz que nas escrituras o poder de Deus é manifestado. A Bíblia inclui narrativas nas quais ele exerce seu poder e realiza milagres. Apesar disso, aconteciam muitas coisas que Deus não desejava que acontecessem. E aqui a lição traz alguns exemplos para nós. Esses e outros textos ensinam que Deus, ele é o quê? Todo-poderoso, e que ele sustenta o mundo pelo seu poder. Isso sim. Mas dizer que Deus é poderoso não significa que ele possa fazer qualquer coisa. As escrituras ensinam que existem coisas que o Senhor não pode fazer. Por exemplo, de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo, né? Assim, a maioria dos cristãos aceita que Deus é onipotente, ou seja, tem todo o poder. Mas ele não faz aquilo que é contraditório, ou que é contra o seu próprio caráter, né? Qualquer coisa que seja possível em termos lógicos ou coerente com a sua natureza. Deus não vai contra o seu caráter, contra a sua natureza. A oração de Cristo no Getsemane mostra que algumas coisas não são possíveis para Deus, porque envolveria o quê? Contradição, né? E a lição diz que, é claro, o Pai tinha o poder absoluto de livrar, por exemplo, Cristo daquele sofrimento, né? Ele faz uma oração assim. Mas ele podia fazer isso e ao mesmo tempo salvar os pecadores?
Não. Então Deus não pode fazer tudo, porque seria contraditório livrar Cristo da cruz e salvar os seres humanos, sendo que a cruz era a consequência do pecado humano. E para que o ser humano tivesse acesso ao céu, alguém teria que morrer, e esse alguém foi Jesus Cristo. Terça, amar a Deus. O fato de Deus ser todo-poderoso não significa que ele possa fazer o que é impossível em termos lógicos. Assim, o Senhor não pode determinar que alguém o ame livremente, porque novamente seria contraditório. Se ele determinasse que alguém o amasse livremente, isso não seria amar de forma livre, seria o quê? Uma ditadura, né? Seria algo por obrigação. Se fazer algo livremente significa fazer sem ser determinado a fazê-lo, então, por definição, é impossível obrigar alguém a fazer algo livre, né? Só do ato de obrigar a fazer já deixou de ser livre. Em resumo, Deus não pode forçar ninguém a amá-lo, pois é forçado e isso já não é mais amor. O maior mandamento, amar a Deus, nos dá evidências de que ele deseja de fato que todos o amem, né? Mas é um desejo de Deus. No entanto, nem todos fazem isso. Por que então Deus simplesmente não faz com que todos o amem? Isso acontece porque o amor, para ser o que ele é, deve ser espontâneo. Se Deus obrigasse hoje toda a humanidade a amá-lo, não seria um amor verdadeiro, né? O Senhor concede às criaturas a liberdade de escolher algo diferente do que Deus mesmo prefere. Não depende dele o que os seres humanos escolhem, né? Se Deus se comprometeu a conceder o livre-arbítrio, os seres humanos possuem a capacidade de exercer sua liberdade de maneiras que vão até contra os desejos e os ideais de Deus, né? Nós podemos ter a opção de viver a vontade de Deus, mas podemos também viver contra os desejos que Deus tem para a nossa vida. A vontade ideal e a vontade remedial de Deus. O termo grego traduzido para predestinar, que é usado aqui em Efésios capítulo 1, verso 9 ao 11, nesse e outros textos bíblicos, não significa necessariamente que Deus determina como alguns acreditam, ou causa tudo o que acontece. Em vez disso, o termo grego significa apenas decidir previamente. Calma que a gente vai entender isso daí. É claro que se pode decidir algo previamente de forma unilateral, ou seja, a escolha de uma única pessoa, ou de uma forma que leve em conta as livres decisões de outras pessoas. E as escrituras ensinam que Deus age de acordo com essa segunda opção, né? Seguindo não só a sua decisão unilateral, mas levar em consideração a decisão de outras pessoas. Em Efésios capítulo 1, por exemplo, e outros textos bíblicos, o termo traduzido como predestinar refere-se ao que Deus planeja para o futuro, depois de levar em conta o que ele sabe previamente sobre as decisões livres das criaturas. Assim, Deus guia a história, de modo providencial, para os seus bons propósitos para todos, mesmo respeitando a liberdade necessária em um relacionamento autêntico de amor. Então, o que acontece? Deus tem um desejo, que é um desejo, a sua vontade, né? Mas, como ele respeita o livre-arbítrio, a decisão das pessoas, ele leva em conta, né? Ele vê o futuro, aquilo que vai acontecer na história, já baseado nas decisões que as pessoas fazem. Podemos viver a vontade real de Deus? Podemos. Mas, infelizmente, muitas vezes vivemos a vontade remedial, né? Aquele que ele permite pela nossa livre escolha. Mas o quão melhor é viver a vontade ideal para Deus, né? A vontade ideal de Deus para as nossas vidas. Aqui diz que Efésios capítulo 1, verso 9 ao 11, faz todo sentido se distinguirmos entre o que chamamos de vontade ideal e vontade remedial, ou corretiva de Deus, né? A vontade ideal é o que ele prefere que ocorra, né? E que ocorreria se todos fizessem o que ele deseja. Já a vontade remedial é a sua vontade, mas levando em conta todos os outros fatores, incluindo decisões livres das criaturas. Muitas vezes se afastam daquilo que o Senhor prefere, né? Então, aqui em Efésios 1, verso 11, se diz a respeito da vontade corretiva de Deus, aquela que Deus leva em consideração a escolha dos seres humanos, as suas criaturas. Cristo venceu o mundo. Se tudo ocorresse conforme a vontade ideal de Deus, nunca teria havido mal, mas apenas amor e harmonia.
No futuro, o universo será restaurado a essa perfeição, glória a Deus. Entretanto, ele está cumprindo sua vontade, respeitando o livre-arbítrio das criaturas. Imagine uma competição de bolos em que os participantes devessem usar determinados ingredientes, mas pudessem também adicionar outros ingredientes que escolhessem. No final, qualquer bolo que fizessem seria determinado, pelo menos em parte, né, nos ingredientes ali que já estavam pré-determinados, e outros ingredientes que os participantes escolhessem. De modo semelhante nesse aspecto, como Deus se comprometeu a respeitar a liberdade necessária para o amor, muitos dos ingredientes que compõem a história não são escolhidos por ele, mas são exatamente o oposto, né, do que ele deseja. Então, segundo esse entendimento, a providência divina não é simplesmente unilateral, né, só vendo do ponto de vista de Deus, como o Senhor controlasse sozinho tudo o que acontece. Pelo contrário, requer uma visão bilateral da providência de Deus. Algumas coisas são ocasionadas por ele, mas outras são resultado das nossas decisões, né? Em resumo, acontecem coisas que Deus não deseja que ocorram. Em tempos de sofrimento ou dificuldades, a fé das pessoas pode vacilar por acreditarem de modo equivocado que Deus sempre irá poupá-las ou deverá fazer isso diante do sofrimento desta vida. Contudo, Jesus nos ensina uma verdade muito diferente, alertando seus seguidores de que eles passarão por dificuldades e tribulações neste mundo, mas podemos ter esperança porque ele venceu o mundo, né? Algumas pessoas, elas, por passarem determinadas situações na vida, elas acabam então por desacreditar em Deus, né? Como Deus permitiu, como que Deus não pôde agir nessa situação, já que ele é todo poderoso, não foi o desejo de Deus? Creia, o desejo de Deus desde o início foi felicidade eterna para cada um de nós. Mas com a escolha, o livre-arbítrio do ser humano, o pecado entra no mundo e muitas coisas acontecem, né? Que não são o desejo de Deus. Grandes coisas acontecem que não são o desejo do Senhor. Mas ele já deixou um plano, né? E esse plano, ele já está em todo o vapor, né? Porque Cristo veio, morreu, ressuscitou e nós estamos aguardando a parte final deste plano de salvação, que é o retorno do nosso Senhor Jesus para tornar a terra como ele tinha sonhado lá desde o princípio, né? Sem sofrimento, sem morte, mas só alegria e felicidade eterna ao lado do nosso Deus. Amém? Que possamos, eu e você, viver muito mais a vontade ideal de Deus do que a permissiva, né? Do que a remedial, vivendo ali não profundamente aquilo que Deus deseja para nós. E como eu sei como Deus quer que eu viva, como que eu sei a vontade de Deus? Lendo a palavra de Deus, estudando e meditando, orando, tendo comunhão com Deus, porque tudo que nós precisamos está nas tuas santas palavras, na Santa Escritura. Então, tenha uma vida de envolvimento com o Senhor, um relacionamento com Ele, de leitura bíblica, de oração, de comunhão, que Deus vai mostrar para você o plano que Ele tem para a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido e santo Pai, somos gratos, Senhor, pelo Teu amor e misericórdia derramados todos os dias por nós. Que cada um de nós, Senhor, possa viver cada vez mais a Tua vontade ideal para nós. E nos perdoa, Senhor, quando escolhemos coisas que não Te agradam. Que possamos estudar, meditar, ler, passar tempo com o Senhor em oração para compreendermos o Teu propósito para as nossas vidas. E que possamos cumprir, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, derrama Teu Espírito sobre nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família. Continue estudando e mergulhando na palavra de Deus. Até a próxima lição, se Deus quiser.